Véi, se tu não tá ligado, esse dia teve uma Game Jam da gringa na it.io. E eu resolvi participar porque, tipo, eu peguei faltando 10 dias e eu queria testar. E nesse meio tempo, tá ligado, eu comecei a fazer um curso na Dio gratuito de Linux. Me apaixonei por Linux, velho. Na moral, eu troquei o Windows, desinstalei e abandonei tudo. Meus programas de edição, tudo, boy, tudo. Pra focar em Linux, tá ligado? E como eu tenho uma afinidade com a Unity, eu já fiz alguns joguinhos, tá ligado, pra Unity. Eu pensei assim, por que não, tá ligado? Tipo, fazer um jogo pra essa Game Jam usando a Unity. Se der certo, beleza, né? Se der errado, tá de boa. A Game Jam, o tema dela foi balança, em inglês. Tinha umas categorias, tá ligado? As categorias. Eu só vi depois que tinha a categoria que valia dinheiro. Eu só tava curioso pra saber como é participar de uma Game Jam e tal. E tipo assim, eu fui no tema de open source, tá ligado? Eu, tipo, tava na vibe de Linux, open source, tá ligado? Tudo open source e eu vou tentar open source também. E botei no meu GitHub, tá ligado? E tipo assim, como eu tava nessa vibe de usar Linux, eu formatei o PC e comecei a usar o Nobara KDE. Pra quem não sabe aí, é uma distro baseada em Linux, tá ligado? Porque, tipo assim, Linux, ele não é a interface gráfica. O Linux é um kernel que trabalha na tua placa-mãe, tá ligado? E as distro, que é o Ubuntu, OS, tá ligado? Que tu pode estar utilizando, que é a interface gráfica. E eu tava nessa vibe, boy, de tudo open source. E eu pensei assim, eu vou usar a Unity, beleza, né? Só que aí, no meu Linux, a Unity não fica, tipo, eu tive alguns problemas no primeiro dia da Jam com a Unity, porque, tipo, primeiro que a parte do .NET, né? Que a Unity usa C Sharp. E pra usar C Sharp, tu precisa ter o .NET, acho que é assim que fala. E meio que, tipo, tava dando problema no meu VS Code e tal. E eu pensei, tipo, velho, não vai dar certo. Só que aí eu consegui dar um jeito. Eu desinstalei o VS Code, desinstalei o .NET e instalei tudo de novo e começou a dar certo, beleza. Tipo assim, Linux é muito bom. A liberdade que te dá é muito bom. Eu personalizei toda a minha área de trabalho, tá ligado? Só que algumas coisas você precisa de, tipo, um pouquinho de conhecimento a mais. Eu não falaria que é difícil assim, porque hoje tem o chat GPT, tem a DeepSeek. Se tu perguntar qualquer coisa, eles respondem, então, tá ligado? Tu não vai ter dificuldade. E meio que, tipo, nesse primeiro dia da Game Jam, eu meio que desisti de usar Unity, porque, tipo, a parte da interface gráfica da Unity não tava indo muito bem, em questão de janela e tal. Eu não sei se eu tinha que configurar alguma coisa, só que, tipo, tava um pouco bugado, né? E nesse período da faculdade, a nossa cadeira é muito relacionada a jogos, tá ligado? Então, meio que, tipo assim, que você tem que escolher uma Game Engine, poderia ser a Unity ou Godot ou a Unreal, né? Eu nunca ou o Game Maker, qualquer uma delas, tá ligado? Eu pensei assim, cara, por que não usar Godot? Porque, tipo, eu tô usando o Linux, Godot é um open source, tá ligado? Open source é tipo, tá ligado? Aquele negócio que teve da Unity deles pagar, deles cobrar, tá ligado? Por cada jogo, cada pessoa jogar teu jogo e tal. A Godot não vai ter isso porque é open source, tá ligado? Então, tipo, não tem como é que eu posso te explicar? Ela não vai te cobrar, tá ligado? Primeiro que é open source, né? Se alguém botar isso nos códigos da Godot, a comunidade em si, ela vai olhar lá e não vai gostar e vai tirar e não vai aceitar, tá ligado? Tipo, então não tem essa de que o jogo, tu tem que pagar alguém pra poder usar a engine e tal. E, cara, eles aceitam C Sharp, né? E nisso eu já tinha configurado o C Sharp pra usar na Unity. Aí eu pensei, cara, eu já tinha me inscrevido na Jam já, na cadeira da faculdade. Eu usei a Unity e, bom, acabou que, tipo, cara, eu vou dar uma chance pro Godot, tá ligado? Só queria experimentar, tipo, eu nunca tinha feito um jogo assim na competição num tempo tão curto, tá ligado? Só tinha 10 dias pra fazer esse jogo e, bom, o primeiro dia foi basicamente isso. E eu não tinha nem ideia, velho, de qual jogo fazer, né? Só que aí eu comecei a estudar, tá ligado? Tipo, eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube, pesquisar sobre open source, e, tipo, tava tentando encaixar os fatos tudo certinho. Aí eu achei uns canal massa, que já participa, já faz jogo pra Game Jam, já vende jogo na Steam, tá ligado? E eu pensei assim, pô, velho, beleza, eu vou tentar fazer o que esses caras ensinam, tá ligado? E é tipo assim, você no primeiro dia, você não vai ter ideia pra fazer jogo, tipo, nada se encaixava, tá ligado? No que eu poderia fazer com o tema, né, que era balança. Então eu pensei, cara, não tô encaixando nada, não vai dar bom. E, bom, eu ficava assistindo alguns vídeos do Andrezito, tá ligado? De Game Jam que ele fez e tal, ele testando o jogo da galera. E nisso aí tive algumas ideias de tipo, por que não, tá ligado? Eu sou um pouquinho ruim em pixel art, né, e tal. E tipo assim, eu fui me desenrolando, né? Eu fui num site e colhei a paleta de cores, tá ligado? Eu pensei assim, cara, eu já tentei fazer jogo com paleta de cor muito curta e é muito difícil, pô, tu tentar encaixar as cores certinhas com uma paleta muito curta, tá ligado? Então eu fui por uma paleta de 7 cores e comecei a criar, tá ligado? Eu lembrei de um vídeo, tá ligado? De tipo, do cara selecionando o tamanho da janela primeiro. Então, selecionei primeiro o tamanho da janela, coloquei o tamanho certinho e comecei a abrir o Sprite e fazer, sei lá, alguns rabiscos, tá ligado? Pra ver se subia a ideia. Não sei, eu ficar vendo vídeo da galera fazendo
fazendo o jogo e tal, e saiu surgindo a ideia. Eu pensei assim, vou tentar fazer um jogo de um gato, tá ligado? Esse gato, ele vai poder fazer um clone dele e tal, pra resolver os puzzles. E pensei na historinha, tá ligado? A historinha, tipo, tem é balança, né? Eu pensei, aí tipo assim, eu pensei assim, vai ser um gato obeso, tá ligado? Que vai, tipo, dominar a floresta, os ratos e tal, os monstros, e não vai deixar comida pros outros gatos, tá ligado? Os outros gatos vão passar fome. Então tu tinha que derrotar esse gato. E essa foi a ideia, tá ligado? Meu amigo, nisso já tinha passado 2 dias e eu só tava ainda no começo desenhando, tá ligado? Tipo assim, quando eu comecei a programar no C Sharp, é um pouquinho diferente, tá ligado? Mas tu vai olhando a documentação, vai olhando. Cara, agora eu não lembro de cabeça assim o site que eu usei, mas tipo, eu também fico olhando fórum no Reddit, tá ligado? Reddit e algumas coisas que eu não sabia, muito específico. Eu perguntava a IA pra ela me ajudar pra desenrolar, tá ligado? E foi assim, fiz o jogo todinho, pá, tipo, acho que eu levei 9 dias pra fazer o jogo, cara, e eu fiquei sem dormir, eu fiquei sem madrugada todo dia sem dormir. Então, tipo, eu não tava conseguindo nem dormir de tão focado que eu tava nesse jogo, tá ligado? Ó, eu tive que estudar inglês também, porque meu inglês de Dev Júnior, assim, não é tão bom, né, bicho? Tipo, tive que estudar inglês pra fazer o jogo todo em inglês. E lembrando que tava fazendo o jogo e tava, como eu pensou, assim, né? Tinha que agitar o GitHub todinho e tal, colocar os commits, agitar as branches, tá ligado? E meio que, tipo, nisso tudo, eu tava indo pra faculdade e tal, resolvendo as coisas e tentando focar no jogo e buscando vaga pra Dev Júnior, tá ligado? Então, ainda tava estudando pra o bootcamp, 2 bootcamp, na verdade, eu tô fazendo ainda. E nesse tempo todinho, eu só sobrava madrugada pra trabalhar no jogo, porque de dia, estudar. Eu tô percebendo uma coisa, tipo assim, as empresas, elas não avaliam teu GitHub. Eu não sei se meu GitHub tá ruim, tá ligado? Se é o problema do meu GitHub, se o problema do meu LinkedIn, também não sei. Eu sei que, tipo, projeto eu tô tentando fazer doidado, velho. Projeto, curso, tô estudando que só a bexiga. E nenhuma empresa dá uma chance pra pessoa assim, mas eu acho que é com todo mundo, assim, não sou o único caso que tá assim, tá ligado? E tipo assim, só sobrava madrugada pra tentar fazer o jogo. A cada dia, tá ligado? Eu fiz 5 levels, se eu não me engano, foi 5 levels. E o sexto eu queria uma telinha, tá ligado? Eu botei uma telinha lá agradecendo você por jogar o jogo e tal. Fiz 4 levels e o quinto era o chefão e o sexto era a telinha de agradecimento. Isso serviu como, tipo, uma experiência muito boa, tá ligado? É difícil, a pessoa pensa que não vai conseguir, que não vai dar tempo. É legal, tipo, a comunidade em si, a comunidade da Game Jam, um ajudando o outro, tá ligado? Tinha, tipo assim, eu fiz sozinho, mas tinha galera se oferecendo, tá ligado? Pra desenhar as artes. Ó, eu sou com pixel art. Eu sei programar, mas não sei pintar, não sei desenhar. A galera, tá ligado? Um ajudando o outro, formando equipe, tá ligado? Isso é uma coisa muito legal da Game Jam. Eu fui fazendo e estudando também, né? Tipo, não sabia muita coisa sobre Godot. O Godot é muito bom, velho. Na moral, eu gostei bastante de usar o Godot, tá ligado? Só que uma coisa que me quebrou, meu amigo, era no nono dia, um dia antes de entregar o jogo, foi que, tipo, eu fiz o jogo todo em C Sharp no Godot, né? Só que a linguagem do Godot é GDScript, que parece com o Python, só que não é Python, mas parece muito com o Python, velho. E meio que, tipo assim, no último dia, no penúltimo dia, na verdade, cara, eu fui dar o toque final e fui exportar o jogo pra pelo menos mandar pros meus amigos testar, tá ligado? Eu fiz a página na it.io, tudo certinho e tal, fiz as artes, aí eu fui botar na it.io, né, pra meus amigos testar e tal, galera testar. Meu amigo, o Godot, essa versão de C Sharp a 4.4.1, eu acho que eu usei essa, eu não sei, tá na documentação do jogo, não exporta pra web usando C Sharp. Boy, eu fiz o jogo inteiro em C Sharp, tá ligado? Tipo assim, eu fiz os botões, fiz o clone, fiz a pula de cena, tudo em C Sharp. Meu amigo, quando eu vi isso, eu falei até com meus amigos, eu falei, pô, boy, não vai dar pra eu terminar o jogo, não vou conseguir, não vai dar tempo. Essa Game Jam, o desafio que eu participei, open source, não vale prêmio em dinheiro, tá? Mas tinha alguns prêmios em dólar, tinha $500, $1.000. Eu vi que dava pra você pegar $12.000 e isso convertendo dá uns 70 mil e pouco por aí. O dólar agora tá 6, né? Então, muito dinheiro. E, tipo assim, essa open source, esse desafio do open source era só pra, tipo, tu pegar 12 meses de um curso, tá ligado? E eu pensei, pô, pelo menos eu tive a experiência e tal de fazer o jogo em 9 dias, então já é uma coisa muito boa, porque nessa correria do dia a dia, tá ligado? Só tinha madrugada pra fazer, estudar e tal, e eu tava até desanimei o dia e tal. Só que aí eu pensei, pô, velho, eu li a documentação e tipo, se eu baixasse a outra versão, que é com GDScript, só GDScript, sem o C Sharp, e mudasse todos os scripts pra GDScript, tá ligado? Eu conseguiria exportar. Então, meio que tipo assim, eu fui nas carreiras, tá ligado? Tinha coisa que eu fiz muito mal feita no C Sharp, eu tentei melhorar no... Porque tipo assim, eu já tinha o script correto, tá ligado? Só mudei algumas coisas pra ficar adaptado pra GDScript. Então, eu tava fazendo um código pra cada item, boy. E isso me custou muito tempo também. E no GDScript eu só ajeitei algumas coisas e tava dando certo. Eu achei que ia dar tempo.
tá ligado? Tava correndo contra o tempo. 17 horas antes da Game Jam acabar, eu consegui terminar, eu finalizei os códigos todos, subi pro GitHub, ajeitei o GitHub, ajeitei a página, botei o jogo, aí eu fiquei apanhando, boy, pra, tipo, colocar o som do jogo de última hora, assim, eu não sei fazer música, tá ligado? E não tinha amigo pra fazer música. Eu peguei um lo-fi de 2 horas, cortei em 10 minutos, coloquei o crédito de quem criou a música, quem criou o lo-fi, na cutscene final do jogo, e fiquei tentando, acho que umas 2 horas, tentar fazer o jogo pegar com a música na it.io. Quando eu tava quase desistindo, tá ligado? Eu consegui fazer rodar e tal. E aí eu deixei, tá ligado? E botei pra testar e comecei a divulgar com a galera, com meus amigos. Eu já testei e tal. Muita gente pegou raiva do jogo. Muita gente não conseguiu passar nem da segunda fase, velho. Só que aí eu pensei, pô, tipo assim, pra mim que tava desenvolvendo o jogo, tava fácil, tá ligado? Porque, tipo, eu tava fazendo, tava testando, tava fazendo. Só que pra quem nunca pegou, não sabia a mecânica, tava muito difícil. E pra quem não tinha costume com o jogo de puzzle, tá ligado? Tava muito difícil. Aí eu pensei, tipo, pô, será que ninguém vai conseguir zerar e tal? Aí eu mandei pro meu amigo, falei, eu tenta zerar aí, porque se tu conseguir zerar, então não tá impossível de alguém zerar, tá ligado? E ele mandou esse vídeo aqui, ele passou 10 minutos, tá ligado? Tentando zerar, estudando a mecânica e tal, e ele conseguiu. Então eu falei assim, velho, vou entregar assim mesmo, tá ligado? Consegui de última hora, assim, terminar a Game Jam e tal. Ainda não saiu o resultado, deram 12 dias. Eu tava, tá ligado? Eu tava olhando o jogo da galera, que posta público lá, eu tava estudando também. Tava vendo como é que a galera tava fazendo o jogo. E tipo assim, tinha só 100 jogo, o meu era o 100 e pouco. Tinha só 100 jogo. Só que quando a Game Jam fechou, boy, tinha uns 300, 400 jogos. Eu fiquei, caraca, velho, de onde apareceu tanta gente assim do nada? E bom, eu não sei se eu vou ter chance de chegar pelo menos no top 100, porque alguns comentários a galera falou que tá legal o jogo, tá bonitinho, só que tipo, né, eu nunca tinha feito um jogo assim nas carreiras, pra Game Jam e tal, então, bom, é isso, tá ligado? Tipo, se eu conseguir, sabe, ver o resultado antes de postar esse vídeo aqui é mais um game vlog, né, e tal, tipo, de como foi essa experiência. E eu ainda tô testando no Linux e eu tô gostando bastante, velho. Eu não pretendo voltar pro Windows, tá ligado? Porque, tipo, eu gostei da liberdade que o Linux dá e eu não vejo por que voltar pro Windows. Assim, as ferramentas que eu usava pra editar os vídeos, pra fazer os vídeos, tá ligado? Dá um pouquinho de falta porque, tipo, eu editava com CapCut e algumas animações eu fazia com After Effects. E, tipo assim, que no Linux, a galera da Adobe não planeja muito bem os aplicativos dela. E eu tô testando aí, eu tô testando editor de vídeo aqui, tô testando algumas coisas. Bom, tipo assim, eu gostei da experiência de não ter uma empresa te controlando o teu software, tá ligado? E eu tô planejando estudar mais sobre esse ramo de open source. Tô fazendo alguns projetos pra tentar melhorar meu currículo e tentar passar em alguma vaga de Dev Júnior, porque, meu amigo, pelo que eu tô percebendo, se tu não tem amizade com alguém que já trabalha, fica muito difícil tu conseguir uma vaga. Mas eu gosto de fazer os vídeos aqui pro canal. É isso, foi um vídeo diferente aqui, porque no começo, quando eu comecei esse canal um ano atrás, o vídeo eu demorava muito pra editar, eu ficava com hiperfoco em perfeccionismo, em tentar fazer o vídeo perfeito, tá ligado? E aconteceu algumas coisas aí, eu dei um tempo do canal, fiquei afastado, mas tipo assim, se eu tivesse mais tempo e conseguisse, tipo, algumas coisas a mais, eu voltava com tudo, só que correria, meu amigo.